Você costuma confiar ao Senhor os seus planos? Você já parou para pensar em suas conquistas? Eu tenho um texto para nós refletir, e ele se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. E ele vai dizer assim: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Eu salvei um post no Instagram que me chamou muita atenção e me fez refletir muito, sabe, sobre... ele fala sobre... eu vou tentar deixar o post aqui para vocês lerem. Que ele fala assim, que sem perceber já conquistamos coisas que costumávamos dizer, quem sabe um dia. E daí já logo me levou para esse texto aqui, né, que a gente às vezes pede, né, as coisas, né, para Deus, ora, né, e pede para as nossas conquistas, né. E aqui em Provérbios aqui tá dizendo isso aí, né, que a gente confiar ao Senhor tudo que a gente faz, né, e nossos planos serão bem sucedidos. Mas o fato é que esse post aí me fez analisar algumas coisas, né? Como eu digo em alguns vídeos aí, eu já falo sobre isso, a gente vive em um mundo corrido, né, atrás de coisas, atrás de conquistas mesmo, né, pessoais, materiais, e me fez olhar para trás desse post aí, sabe? Que a gente tá sempre olhando para frente, sabe? Mas me fez parar e me fez olhar para trás. Quanta coisa eu já disse. E foi muito forte para mim, sabe? Que eu me senti uma pessoa muito... Tem coisas que eu conquistei na minha vida que era muito fora da minha realidade. Era muito fora. Não tinha, sabe? Então eu teria, assim, uma lista enorme de coisas, assim. Eu tenho, assim, uma lista enorme de coisas que eu conquistei e eu não percebi, sabe? Quando, como diz o post ali, né? Quando menos se percebe, a gente já tá, né? Já conquistou coisas que a gente costumava dizer, né? Quem sabe um dia. Eu vou citar algumas coisas aqui que eu pensava, né? Quem sabe um dia eu vou ser um guitarrista. Quem sabe um dia eu vou ter uma guitarra boa. Eu já tive várias. Quem sabe um dia eu vou ter uma pedaleira boa para ter aqueles efeitos e já tive várias. Quem sabe um dia eu vou gravar um CD da minha banda e já gravei. Entende? Quem sabe um dia eu vou ter uma boa profissão e hoje eu tenho. Quem sabe um dia eu vou ter um bom carro. Dá vontade de chorar, sabe? Porque e hoje eu tenho. Quem sabe um dia eu vou ter um casal de filhos e hoje eu tenho. Quem sabe um dia eu vou ter netos, hoje eu tenho 2. Entende? Inúmeras coisas. Eu perdi as contas, sabe? Sem contar de sair da minha realidade, da cidade que eu morava, de trabalhar em outro lugar. Eu estou trabalhando numa cidade hoje que eu me lembro que há alguns anos atrás, eu até estava comentando, alguns anos atrás eu pensava assim, como que eu, né, que será que um dia eu vou ter uma oportunidade de trabalhar nessa cidade? Mas eu não conheço ninguém lá, como que eu vou parar lá? E hoje eu estou aqui. E talvez, sabe, se eu for falar, talvez, mas ali, né? Mas para minha realidade era muito longe, sabe? E hoje eu tenho até a escolha, se eu quiser, sabe, morar aqui, eu moro. Eu tenho essa escolha. Não é o caso, né? Mas então me fez refletir, sabe? E muitas coisas, assim, né? Eu citei um texto bíblico, eu conquistei muitas coisas quando eu ainda não era cristão. Mas tem muitas coisas que me fez refletir, que mesmo não sendo um cristão assíduo, né, eu acreditava em Jesus e tudo mais, mas não era um estudante da palavra, uma pessoa que orava, uma coisa assim, ou que vivia uma vida cristã, sadia, entende? Mas eu creio que essas conquistas, elas já eram alinhadas com as coisas de Deus, entende? Um bom trabalho, um bom carro, ser uma boa pessoa, né, ser um guitarrista, porque eu toco na igreja, por exemplo, né? Então são coisas que já eram alinhadas com as coisas de Deus. E depois de cristão, né, essas orações, daí sim foi orando, fui pedindo para Deus, né? Então eu confiei a Deus os meus planos, mesmo de uma forma involuntária, vamos dizer assim, ou inconsciente, né? Seria a melhor palavra, né? Então é importante. Eu quis trazer essa reflexão aqui para nós, porque às vezes a gente só pensa na frente, mas às vezes é bom a gente parar
que eu trago bastante aqui nos meus vídeos, as coisas ruins que aconteceram comigo e como se resolveram, né? Mas esse post aqui me fez pensar pontualmente nas coisas que aconteceram que eu não parei para pensar. Não parei para pensar, nunca parei para pensar assim, nossa, né? Quantas vezes eu pensava assim, nossa, já pensou aquele dia eu ter aquela guitarra que aquele cara usa ali, nossa, é muito legal, não sei o que, nossa, aquele pedal ali que ele usa de efeito, não sei o que, talvez eu vou estar falando grego com alguém aqui, né, mas, né, aquele carro, nossa, que carrão, né, nossa, que carro, o dia que eu tenho um carro daquele lá, e sabe, e muitas vezes a gente conquista e nem se dá conta disso. Então eu quis trazer isso porque isso alegra o coração. A gente, muitas vezes a gente fica pensando, nossa, passei muito trabalho, né, que nem, né, no meu caso, eu passei muito trabalho na vida, e a gente se lembra dessas coisas, né, até pra gente avançar, né? Pra gente ver que tá indo, né? As coisas, né? Mas quando tu para a pensar, poxa, aquilo que eu dizia, quem sabe um dia, a gente já conquistou e nem percebeu, é importante também, tá bom? Quis trazer isso aqui pra gente refletir, que eu acho que é saudável, eu acho que é muito bom e é gratificante. Não só se lembrar das coisas que a gente passou de ruim, mas das coisas que a gente já conquistou também. E isso é importante pra gente dar o crédito a Deus, né? Porque Deus sempre está na frente de todas as coisas e Ele quer que a gente viva bem. Mas também entendendo que as coisas ruins são para aprendizado, são para crescimento, são para nosso bem espiritual, mental e emocional. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que possamos refletir nessa mensagem, nesse post aqui que eu vou tentar deixar aqui para vocês refletirem também. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.